pode, mas eu tenho 4 filhas, casadas com ela, tenho Maria de 5, a Esther de 3, a Rebeca de 1 ano, que nós tivemos eu e minha esposa, que deixarmos lá para nossa casa, minha sogra e outros funcionários que estão ajudando com conta deles. Mas apesar de estarmos aqui deles lá, a nossa mente não descansa em relação a eles. A nossa mente está sempre... não porque não confiamos nos irmãos que estão cuidando deles, mas a nossa mente quer saber se eles estão bem. Durante o dia eu perguntei mais de uma vez para minha esposa, falou, sua mãe, tudo bem? Nossa filha de 1 ano está lá, com o lenço tudo ralado, que ela mandou 2 vezes no chão, a lente estava lá, aquela gripada, cheia de catarro, né? E a gente não consegue descansar, entendeu? A gente não consegue simplesmente ir para uma missão. Ou de repente sair de férias, por exemplo, nos dias 22 ao dia 26 de julho, eu e minha esposa vamos fazer uma viagem só eu e ela. Esses dias vão ser um dia onde eu estarei desligado das minhas filhas, onde eu estarei desligado dos meus irmãos de comunidade, dos meus ministérios. Talvez eu não esteja atuando diretamente na vida das filhas, talvez eu não esteja atuando diretamente nos ministérios, mas a minha mente, com certeza, estará, de certa forma, preocupada com isso. Assim é o Senhor hoje. O Senhor, Ele não sabe pensar em outra coisa que não seja eu e você. Olha para o seu lado e diz: você é filho, mas Jesus só pensa em você. Diz para o seu lado: você é chatinho, mas Jesus não te tira da cabeça. Veja, por que eu comecei dando exemplo da paternidade com a maternidade? Porque ficou mais claro a gente entender por que Jesus, por que Deus não tira férias? Não tem como a gente tirar férias de algo que a gente ama muito. E Deus nos ama muito. Tá entendendo? Hoje até eu levante com a minha esposa, em que de um casal lá, né, que ele tem bastante filhos, e aí ele postava, né? Eu e minha esposa, o rapaz, eu e minha esposa tirando férias sem as crianças. E aí, em vez de eles estarem felizes, aliviados, eles estão indo jogar, sei lá, vôlei. Aí eles estão batendo a bola triste, porque tá faltando gente, sabe? Tá faltando. E eu falei, eu peguei com ela, que é a gente, o marido e a esposa saírem sozinhos, namorarem, de vez em quando dar um descanso de cabeça, porque a vida do casal, em primeiro lugar, é para si, um para o outro, e essa doação de um para o outro também acaba sendo doação para os filhos, mas não tem como a gente simplesmente apagar a nossa mente. E aí não é só o pai da sua mãe. Pense em alguém que você ama muito. Pense em alguém que você sabe que depende dos seus cuidados. Você consegue, de repente, tirar férias daquela pessoa que você sabe que depende de você? Impossível. Impossível. Tá? Aqui eu não estou falando de neurose, tá? Eu não fico pensando que as filhas, que eu confiei a pessoas que são muito responsáveis. E que, inclusive, em alguns aspectos, vão cuidar das minhas filhas melhor do que eu cuide. Né? Por exemplo, elas estão lá agora na festa do pijama com a avó delas, e muitas vezes que ficaram lá. Se divertir. Eu não estaria nessa festa de pijama. Eu estaria, talvez, me motivando a minha esposa a ir, mas eu não iria na festa do pijama com as minhas filhas. Então, mas o meu coração se importa com elas. E eu e você, feinhos, chatinhos, insuportáveis, sim ou não? Teimosos, que mais? Preguiçosos, frescurentos, irados, nervosinhos,
Burburentos, né? A Bárbara Lemergão de comunidade acabou de inventar um novo termo, né? Ela queria passar um pano no Burburentos, né? Na internet com gordura. E ela falou que ela não estava burburando, eles falavam burburando. Que é isso, burburando? Não existe. Então, apesar de tudo isso, Deus sabe que nós dependemos dele, não tem como ele descansar. Só por aí, a gente poderia encerrar a pregação de começar a pensar, agradecendo muito a Deus, porque ele está a todo momento preocupado conosco. A todo momento preocupado. A todo momento ele está atento ao que estamos fazendo, ao que estamos pensando, ao que estamos desejando, ao que não estamos fazendo, ao que ainda não desejamos, ao que ainda infelizmente não pensamos. Ele está atento. Porque ele nos ama. O amor é a explicação mais perfeita de por que Deus não tira férias. E o amor é o propósito mais perfeito que eu e você precisamos almejar para não tirarmos férias de Deus. Porque veja, nós não somos mais crianças. As minhas filhas, que são crianças pequenas, provavelmente não estão pensando em mim. Eu estou pensando nelas. Claro que não adiantou isso, eu falei. Mas elas não estão pensando nisso. Quantas com a batata frita que elas estão comendo, com hambúrguer, com a luzinha colocada para elas dançarem com o pijama, com a música, elas não estão lembrando do pai delas, entendeu? Mas elas são crianças. Eu e você não somos mais crianças. Diz para quem está falando. Você não é mais criança, filho. Diz para ela assim, você se comporta como criança, você não é uma criança. Entendeu? Nós já somos adultos. Nós temos consciência de que o nosso Pai do céu está a todo momento pensando em nós, cuidando de nós, movendo mundos e fundos para nós, morrendo na cruz por nós, enviando o seu Espírito por nós. Eu não sei, não podemos, como crianças, simplesmente ignorar que existe Deus pensando em nós. Os santos não ignoraram. Porque São João Batista foi o grande santo que foi. Porque o coração dele, a todo momento, não descansava de pensar em Deus. Ele se consumia. Por que o coração de Elias se consumia de dizer? Porque ele reconhecia que Deus tinha feito tanto pelo povo. E que ele não podia tirar folga, porque Deus não tirava a folga dele. Entende isso? Então o amor é a principal explicação do porquê que Deus não tira férias. E o amor deve ser o principal propósito, porque eu e você vamos nos gastar até a última gota da nossa vida, do nosso sangue, para corresponder a esse amor que Deus tem por nós. Amor. Por que Deus não tira férias? Porque Ele ama. Quem ama não tira férias. O objeto que ama. Quem ama não pode deixar de amar. Se Deus deixar de amar, Ele deixa de ser Deus, porque Ele é amor. E se eu e você queremos ser santos, nós precisamos pedir a graça de Deus de amar-nos como Ele é. Eu gostaria de fazer uma explicação que eu acho mais perfeito. Que nós poderíamos falar assim, Deus, Ele não tira férias porque Ele é Espírito. E como Ele não tira férias, porque Ele não se cansa, né? A gente poderia trazer aqui várias explicações metafísicas. Porque Ele é todo poderoso, Ele não se cansa como nós, cada um de nós, é importante tirarmos férias. Sim, nós precisamos descansar. De novo, olha para quem está do seu lado e fala, você tem cara de cansado, eu sei. Né? Você tem gente que tem cara de cansado, né, Júlia? Você olha para a pessoa, ela está com a cara de cansado. Nós somos humanos, nós estamos cansados, nós temos
o direito e o dever de descansar. Mas descansar, como eu disse para vocês, não significa que eu paro de amar. Eu saio com a minha esposa, nós vamos namorar, nós vamos aproveitar um no outro, mas nós estaremos orando pelas nossas filhas que ficaram, nós estaremos pedindo informações de como elas estão, nós estaremos prontos para caso aconteça alguma coisa, deixar de lado o nosso descanso para ir até elas, porque isso é o que Deus faz conosco. Deus, ele sai, seja a hora que for, seja o momento que for, atrás de você. Amém? Abre a sua Bíblia aí no capítulo 3 do Evangelho de São Marcos. Amém? As mulheres que aqui estão ouvindo amanhã, sim ou não? Sim. Quem vai vir amanhã? Olha, essas caras de pau não vão vir, Gia. Cara de pau, que vocês. Vamos ler o que está escrito aqui no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 3. Entrou de novo na sinagoga, Jesus, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. E o observava, para ver se o curaria no sábado, para o acusar. Ele disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para mim. E perguntou-lhes a todos que estavam na sinagoga: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calavam. Repassando então sobre eles um olhar de indignação e entristecido pela dureza do coração deles, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu, e sua mão estava curada. Ao se retirarem os fariseus com os herodianos, imediatamente começaram a conspirar contra ele, sobre como o destruir. Palavra da salvação. Vamos mergulhar neste evangelho aqui para a gente entender um pouquinho o tamanho do amor de Deus e entendermos a miséria do nosso amor. Amém? O homem da mão atrofiada, vamos dizer os grandes santos e doutores que estudaram as Sagradas Escrituras, São Jerônimo, Santo Agostinho, Santo Anselmo, São Tomás de Aquino, vão dizer que este homem de mão atrofiada, ele representa, que é uma doença física mesmo, somente a mão seca, dura. Mas, metaforicamente falando, ele representa aqueles que deixaram de fazer a caridade. Imagina aí você com sua mão seca. Faz assim com a sua mão, deixa eu dura. As duas mãos, isso. Dura, não mexe. Agora tenta mexer na Bíblia com a mão assim, dura. Vai dar? Tenta fazer um carinho no irmão funcionado assim com a mão dura, isso. Não vai dar, né? Vai ficar complicado. Então veja, esse homem que estava com a mão atrofiada, ele não podia trabalhar. Ele não podia fazer carinho nas pessoas. Ele não podia folhear um livro. Não podia desenrolar os papiros, né? Porque naquela época não tinha livros. Ele não podia fazer nada. Não podia nem comer direito. Tudo. Veja, claro que alguma coisa ele fazia.
problema, acho que congênito, ele não tinha as mãos, né? E eu vi que ele mexia na bolsa, e ele, claro, se adapta. Mas a mesma mobilidade que nós que temos a mão funcionando perfeitamente, ele não tinha. Então este homem da mão atrofiada, ele não podia fazer nada disso. Ele não podia fazer caridade para os outros, ele não podia ajudar ninguém. E os doutores da nossa fé vão dizer que eu e você nos tornamos homens e mulheres de mão seca quando nós deixamos de ajudar o outro, deixamos de nos doar para o outro, deixamos de amar o outro, para simplesmente nos preocuparmos única e exclusivamente conosco mesmo. E aí Jesus vê esse homem com as mãos atrofiadas, uma pessoa extremamente triste, uma pessoa provavelmente muito envergonhada, uma pessoa muito provavelmente excluída, porque o pensamento da época era de que se aquele homem tinha uma determinada doença, era porque os pais tinham pecado ou porque ele pecou. Então, na maioria das vezes, as pessoas eram excluídas do convívio social. Jesus chama este homem, que foi colocado lá dentro pelos fariseus para armarem uma cilada para Jesus. Jesus diz para eles virem primeiro, para ele vir primeiro. E Jesus faz a seguinte pergunta para os fariseus: é permitido no dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou matar? Veja, o sábado para os fariseus, para os judeus, é a mesma coisa que é para nós o domingo. É o dia em que nós devemos dedicar toda a nossa intenção, o nosso coração, a nossa força, tudo para Deus. Os judeus, eles fazem memória da criação no sábado. Eles descansam, justamente porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele fez o quê? Descansou. No 7º dia, o livro do Gênesis vai dizer que Deus contemplou tudo que ele havia feito, viu que era bom e descansou. E ele ensina os homens a fazerem a mesma coisa. Parem um dia de se preocuparem com os seus afazeres, parem um dia de trabalharem, tirem um dia onde vocês vão contemplar tudo que eu fiz para vocês e vão poder glorificar o meu nome. Eu não sei você, mas quando o nosso domingo, quando o meu domingo é um domingo onde eu não tenho tempo para ir na missa com calma, para prestar atenção direito na homilia, para comungar, para rezar naquela Santa Missa, para estar com a minha família de uma maneira tranquila, contemplando todo aquele benefício que Deus me deu, parece que a semana já começa pesada. A semana já começa a ficar cansada. Era esse o propósito de Deus. O propósito de Deus era que o sábado desse sentido para todo o resto da semana. Assim como o propósito de Cristo ressuscitado para nós é que o domingo, amanhã, a missa, dê sentido para o resto da semana. Por isso que é dito, não trabalhe. Por isso que é dito, não façam alguns tipos de serviço. Para que o homem não fizesse o que faz hoje no mundo contemporâneo, que é trocar Deus por qualquer coisa. Talvez aqui em Caraguá seja um pouco melhor, mas lá em São Paulo, por exemplo, capital, tem gente que não para, não tem sábado, não tem domingo para a pessoa. Ela trabalha direto, ela não tem tempo para contemplar a criação, ela não tem tempo para louvar a Deus, ela não tem tempo para meditar as coisas de Deus. A vida dela é uma vida mecânica, uma vida vazia, uma vida sem propósito, uma vida ensimesmada. Está entendendo, Senhor? Então é isso aqui que está sendo discutido nessa passagem.
Se ele quisesse vir um passarinho, eu não posso virar um passarinho, porque ele é Deus. O que Jesus está tentando enfiar no coração daqueles fariseus e daqueles herodianos era que no dia de sábado era um dia que era preciso contemplar a graça de Deus e exaltá-la. E que veja, acima de toda e qualquer lei está o amor. Acima de qualquer regra está o amor. Santo Agostinho vai dizer assim: ama e fazes o que quiseres. Porque quem ama de verdade como Deus nos ama, não precisa de lei nenhuma. Porque o amor de Deus já direciona as atitudes de cada um de nós, para que nós possamos somente fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. Está entendendo? Só que os fariseus estavam preocupados com a lei. Os fariseus não queriam reconhecer que Jesus era o Messias. Os fariseus não queriam que os ensinamentos de Jesus viessem à tona, porque os ensinamentos de Jesus tirariam eles do conforto, faria com que aqueles homens perdessem, de certa forma, toda a sua moral. E é isso que está em jogo, entendeu? Então por que Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, por que Ele cura este homem? Ele cura este homem justamente para dizer: olha, eu sou Deus, eu amo. A regra do sábado é para ensinar vocês a amarem. E se vocês já amassem, com todo respeito, vocês estariam cagando e andando no sábado. Como vocês podem querer viver o sábado diante de um homem que está aqui não tendo vida, sendo que nós podemos curá-lo? E aí ele faz o quê? Ele ama este homem e devolve a este homem a mobilidade, o trabalho. Devolve a este homem o poder de fazer o carinho. Faz o carinho na orelhinha do irmão que está ao seu lado. Isso, faz o carinho. Se for um menino, você pode fazer o carinho até mais forte assim. Isso. Faz o carinho, dá um tapa na orelha dele. Isso. Então veja, Jesus ele se entristece. Olha o que está escrito aqui. Ele faz a pergunta: no sábado a gente pode fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Os fariseus, porém, se calam, porque eles não estão interessados no ensinamento de Jesus. O coração deles está endurecido, eles estão preocupados com uma lei, eles transformaram a lei em um dogma. Veja, e aí tem uma coisa que é diferente, hein? A lei de Deus não é dogma. Dogma de fé é algo imutável. A lei é outra coisa. Ela sim não pode ser modificada, porque ela é divina, ela veio de Deus. Mas ela é um condutor para que eu chegue no amor. Quando eu chego no amor, ela é dispensável. Dispensável não porque eu não vou cumprir. Dispensável porque se eu cheguei no amor, eu já estou cumprindo toda a lei. A lei já foi gravada no meu coração. A lei já cumpriu o papel dela de me conduzir até o amor. Eu já sei que amar é não matar. Eu já sei que amar é não roubar. Eu já sei que amar é não adulterar. Eu já sei que amar é não difamar. Eu já sei que amar é guardar os domingos e dias de festas. Eu já sei que amar é não falar o nome de Deus em vão. Eu já sei que amar é honrar o meu pai, a minha mãe. Entendeu? Só que os fariseus não estavam nem aí para isso. Eles estavam preocupados consigo mesmo e queriam matar Jesus. E aí Jesus se entristece porque ele fala: olha, o coração de vocês é muito duro. E aí ele realiza amor e sai daquele lugar. Infelizmente, muito entristecido. Por quê? Porque
Porque o objetivo dali não foi atingido. O objetivo dali não era curar aquela pessoa. O objetivo dali era ensinar todo mundo a amar. Só que infelizmente, não por incompetência do professor, porque nós estamos falando de Jesus, e Jesus é o divino mestre, é o perfeito professor, mas sim pela dureza do coração. Aquele ensinamento belíssimo que o Senhor Jesus estava trazendo para a sinagoga foi completamente ignorado. Está entendendo isso? Feche para aqueles dois olhos agora. Eu queria que você pensasse aí, em quantas vezes você... Aliás, quantas vezes não, porque são muitas, você não vai conseguir ficar a noite inteira pensando em todas elas. Mas pense em uma única vez que você ignorou o ensinamento de amor de Jesus e ficou única e exclusivamente preocupado com as suas intenções. Talvez até intenções razoáveis, talvez até intenções baseadas na justiça, na lei, mas intenções que, infelizmente, iam completamente contra o amor. Pensa aí. Pensa aí quando você não amou, porque você achou que você tinha o direito de não amar. Pensou? Abre os seus olhos. O Senhor Jesus, então, no dia de hoje, e aí o caminho para o final para a gente poder rezar, Ele quer deixar muito claro para nós que, veja, Ele não tira férias de nós porque Ele nos ama. E só pode ter parte com Ele aqueles que também desejam amar como Ele nos ama. É assim que no final da sua vida Ele vai resumir todos os mandamentos. Ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como eu amei. No começo do Evangelho Ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Quando Ele percebe que as pessoas não sabem nem amar a si mesmas, Ele diz: ama os outros como eu amei. Para de achar que você tem o direito de tirar férias. Para de achar que você tem o direito de determinadas coisas. A minha relação com você não é relação de direito e deveres. Vocês não são meus empregados, vocês são meus amigos. Eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos. Eu quero amar e ser amado, eu quero me doar e que vocês se doem. Eu quero estabelecer contigo uma relação de amor. E quando existe de fato uma relação de amor, fica muito claro de entender por que não dá para tirar férias. Eu não sei se o grupo de vocês é o grupo que tem mais pessoas do que tem hoje, né? Pode ser que as pessoas estejam de férias, né? Ou estejam descansando do Senhor. Se é assim, infelizmente, são pessoas que não entenderam ainda o real significado de amar a Deus sobre todas as coisas. E o que nós vamos fazer? Vamos tacar pedra nessas pessoas? Não. Vamos testemunhar com as nossas vidas. Ao sair do grupo, você vai pelo telefone, no seu WhatsApp, mandar uma mensagem para a pessoa e dizer: meu irmão, você fez muita falta. Saiba que nós rezamos por você e que nós te amamos. Esperamos que você esteja descansando bem e que você torne algo no nosso vida. Porque o Senhor tem falado muito conosco e nós queremos que você esteja mais conosco. Agora, se não o grupo de vocês, está todo mundo aqui, eu queria que nós pudéssemos orar agora, olhando para os nossos mãos e pedindo que as nossas mãos deixassem de ser mãos secas.
E depois nós vamos orar para que o nosso coração não fique seco. O que é pior? Ter uma mão seca ou um coração seco? No Evangelho de Deus, o homem da mão seca foi curado, sim ou não? Mas e os fariseus que tinham um coração seco? Foram curados? O coração, quando seca a pessoa, a mão seca Jesus ainda consegue resolver. Mas quando o coração seca, quando as emoções já estão embotadas, quando a inveja, o orgulho, a ira fez com que o seu coração se transformasse em um coração duro. Claro que Deus tem o poder de transformar isso, mas é muito difícil. Muito difícil porque o nosso Deus, por amar, Ele não nos invade, sabe? Ele só faz aquilo que a gente permite. E como os fariseus, talvez alguns de nós, ou algumas pessoas que nós conhecemos, estão com o coração tão endurecido que ainda não entenderam porque da lei, ou porque Jesus veio, se encarnou, ou porque Ele morreu na cruz por nós, ainda não entenderam o que é uma relação de amor. Relação de amor não é troca, relação de amor é doação. Quando eu dou, eu não espero nada de volta. O Senhor se doou o máximo, sabendo que não poderíamos corresponder. Isso tem que constranger o nosso coração e amolecê-lo a ponto de que eu e vocês deixamos de ter mãos e corações secos, para que nós possamos amar como Jesus.